Olá, esse é um Em Cartaz especial. Eu sou a Raquel Carneiro e hoje nós vamos falar sobre o filme O Vendedor de Sonhos. E para falar sobre ele, trouxemos aqui no estúdio o escritor do livro, Augusto Cury. Prazer, Augusto. Prazer, Raquel. Uma honra estar aqui na TV Veja, falando sobre os sonhos e sobre a mente humana, né? O mais complexo de todos os mundos. Sim. O ator César Trancoso. Olá. E o diretor Jaime Monjardim. Tudo bem? Tudo bem? Eu quis fazer um nome meio gringo aí, James Monjardim. O que você acha? Pode ser também, James Monjardim. Acho pode legal, ser. Gostei. Já vou ver como é que fica, se der certo para ir para Hollywood. Já vai James adaptando. Monjardim. Tá bom, tá Acho bom. bonito. Gostei. Ficou bom. E para começar, a gente vai chamar o trailer do filme para vocês darem uma olhadinha, de O Vendedor dos Sonhos. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Eu posso ajudar você. Quem é você? Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos. Aí tá o personagem, né, do César Trancoso. César, fala um pouquinho desse seu personagem aí, todo cabeludo. Meu personagem é o mestre, né? É o mestre. É um morador de rua que no momento em que o personagem do Dan Sturbach, que é o Júlio César, tenta se pular do edifício, do prédio, ele salva a vida dele. E vão juntos para a rua, para a casa do mestre, e eles têm uma série de aventuras aí onde tem um processo de aprendizagem, né? O Júlio César com o mestre tem uma filosofia de vida, ele já passou por muita coisa, então é como um filme de aprendizagem para o Júlio César, né? Não estamos sozinhos eles dois, também tem um pouquinho de Mel, tem o Dimas que acompanha eles. E tem outras histórias que não vale a pena, pelo menos eu não vou contar, não sei se o Augusto e o Jaime vão querer contar, mas eu não vou contar que é o passado do mestre, a história que marcou ele para que ele virasse esse personagem, né? Ok. E você é uruguaio, correto? Eu sou uruguaio, mas trabalho muito aqui, estou trabalhando direto no Brasil o tempo inteiro. Tá em casa já, né? É lindo isso. Esse já é o quê? O seu quarto filme brasileiro? Terceiro? Não, 10º, pelo menos. Nossa! Não, pelo menos tenho 12 filmes feitos aqui. 50º filme. Já fiz minissérie, já fiz novela, né? Muita coisa. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês. Eu ainda não acredito que continua acontecendo, mas para mim é ótimo. É lindo. Bacana. Obrigado. Aproveito para falar isso. Sim. Jaime, conta um pouquinho como é que foi o seu primeiro contato com o livro do Augusto Cury, depois com ele, até chegar no filme. Isso aí quando a gente diz que é um presente dos deuses, né? Porque eu, na verdade, ainda não conhecia a obra do Augusto, quando um dia me ligou o Tuba, que é o produtor, Tubaldini, e ele falou, olha, eu tenho aqui um roteiro que é tua cara, que é assim, é você escrito. Eu falei, pelo amor de Deus, venha correndo aqui na minha casa. Aí ele chegou em casa, assim, eu li o roteiro, foi assim, amor à primeira leitura. Me apaixonei pelo livro, depois primeiro pelo roteiro, depois pelo livro, depois pelo Augusto, que a gente acabou, assim, conversando muito, que é um livro muito difícil de adaptar, não foi fácil, teve todo um processo de adaptação, numa parceria enorme, Augusto, o Baião, Tuba e eu, assim, para poder chegar ao roteiro que realmente seria filmado, né? Mas, assim, acho que o mais importante de tudo, assim, eu acho que a gente traz um novo gênero de cinema, que eu acho que é um gênero cinema-mensagem, né? E eu acho que é isso que é legal. Conhecer a obra do Augusto depois, lendo alguns outros livros, aí eu fui me aprimorando, principalmente esse último livro dele agora, que é incrível. A gente teve a oportunidade até de viajar juntos, conversar bastante, então agora é um momento mágico, assim, você poder realmente dar vida a uma história tão importante como essa e já programar outras coisas também, né? Tá, e Augusto, quando você recebeu essa ideia de transformar o livro em filme, você fez algumas sugestões, você ficou com medo, como é que foi? Eu fiquei com medo, muito receio, porque
o diretor mais incrível é o leitor. Ele cria personagens, ambientes e circunstâncias na sua mente à medida que ele transforma letras frias numa adaptação no seu próprio intelecto. Eu tinha receio de que o filme não representasse tudo aquilo que eu escrevi, porque eu falo de vidas fragmentadas, a dor humana no sentido mais cru, pessoas em situações limites. Bom, e ter encontrado o Jaime Monjardim foi um presente na minha vida, porque ele se tornou um grande amigo e parece que nós nos conhecemos há anos. Nós fomos para Israel juntos, já sonhando em locação para filmes, para seriados. E depois conhecer o César. O Jaime, quando falou assim, o César é a pessoa ideal. E o César era um desconhecido para mim, o César Troncoso. Mas é incrível como é que ele vive em prosa e verso esse personagem intrigante que é o vendedor de sonhos, mas que antes era um vendedor de pesadelos. Um homem que tinha um poder enorme, mas que acertou no trivial, errou no essencial. Então, o vendedor de sonhos é um homem desconstruído, é um homem que lidou com as suas crises, com os seus conflitos, em situações que é difícil de fato filmar. Quando o Jaime falava Augusto, é o filme mais difícil que eu já produzi, é o material mais difícil. Eu não entendia, eu só fui entender à medida que ele foi construindo os cenários, os ambientes com uma maestria surpreendente, porque poderia errar, porque é difícil realmente ter a palavra como protagonista, como o Jaime disse, a imagem servindo a palavra, porque normalmente o cinema é o contrário, a palavra serve à imagem. Mas eu me encantei com a habilidade do Jaime, não é porque ele se tornou um grande amigo. As pessoas que assistirem ao filme, muitas provavelmente vão ficar emocionadas, como até na pré-estreia teve plateias que se levantaram em lágrimas e aplaudiram. Eu não imaginava que isso poderia acontecer, porque normalmente um filme, quando você retrata experiências emocionais, se não for bem construído, você não penetra no filme. Se torna tão distante que parece que é uma coisa não verdadeira. Mas é incrível como o filme transmite isso. Parece que nós nos vemos enquanto assistimos. É uma radiografia da mente humana. E eu, por 4 vezes, lacrimejei meus olhos ao assistir o filme. E eu aprendi a proteger minha mente. Imagina, 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas. Eu tive que aprender a proteger a minha mente, a minha emoção, para não viver a dor dos pacientes, para poder ajudá-los. Então, conhecia todo o roteiro, porque trabalhei 4 anos no roteiro, junto com o Baião, junto com o Tubaldini. Mas me surpreendeu e, sinceramente, esse livro representa, em prosa e verso, esse filme representa o livro Vendedor de Sonhos. Tem alguma cena específica que você pode falar que te deixou emocionado? Bom, tem inclusive aquelas do trailer em destaque. Tem muitas outras que, como o César não quer contar, eu também vou segurar um pouco. Mas imagine que está ali um intelectual da psicologia que está tão depressivo que não encontrou alternativa para se superar. Então ele vai se atirar de um prédio. Em primeiro lugar, isso demonstra que intelectuais e letrados, celebridades e anônimos, ricos e miseráveis, pode ser abarcado pelas mais dramáticas dores emocionais. Em segundo lugar, a cultura acadêmica nem sempre protege a mente humana. Eu posso ter mestrado e doutorado, mas se eu não aprender a me colocar no lugar do outro, e se eu não aprender também a não gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de mim, e se eu não aprender a impugnar cada pensamento perturbador, eu vou ser o maior carrasco de mim mesmo. E há muitas pessoas em situações dramáticas, só que são solitárias, não sabem falar da sua dor. Quanto mais uma pessoa sobe na carreira acadêmica, quanto mais ele é um grande jurista, um grande empresário, padre, pastor, líder espiritual, líder filosófico, ele tem tendência ao isolamento. Para você ter uma ideia, 3 padres se suicidaram nos últimos 15 dias. E passaram para mim recentemente um líder católico que foi assistir o filme e ficou muito emocionado. Essas pessoas sofrem demais, mas têm dificuldade de falar do seu próprio drama. Então, quando vai o César Troncoso, quando vai o mestre até aquele edifício, para mim escrever uma cena para resgatá-lo é muito difícil, porque se eu colocar no livro algo inadequado, eu estimulo o suicídio.
E a cada 40 segundos uma pessoa se mata pelas próprias mãos na terra. E a cada 4 segundos uma pessoa tenta suicídio. Então a maneira como eu construí a cena é a maneira como eu, no meu consultório, aprendi a resgatar as pessoas e fazê-los acreditar na vida, mesmo que o mundo desaba sobre ele. Então tinha que haver humor, tinha que haver um César Troncoso, um mestre que dizia, quando a pessoa está para se atirar, eu vou me matar. Você quer fazer o favor de não atrapalhar o meu jantar? Aí então o suicida pensa, encontrei alguém mais louco que eu, entendeu? Então os dois começam a ter a mesma linguagem, a partir daí se reciclarem. Sim. E César, sua esposa é psicóloga, né? É. E como que você se relacionou com toda essa história, com o Augusto, já que você já tem uma psicóloga em casa? Não, mas a minha mulher não faz psicologia na minha casa. Ah, não? Não, está proibido. Está proibido. Sim, não é boa ideia exercer a profissão na casa, né? Não, né? Então, não, eu me relacionei pelo intermédio do Jaime. Eu conheci o Jaime, né? Eu já trabalhei com o Jaime, já conhecia ele, acreditava nas propostas dele. E quando ele me falou, vamos fazer filme, eu falei, vamos. E aí foi que eu conheci o Augusto Cury, né? Eu não tinha ideia do que Augusto movia no mundo, né? Movia no mundo no Brasil, né? Ele, quando me falaram, ele vendeu 30 milhões de livros. É como se, não sei, é como se 10 uruguaios inteiros tinham comprado livros do Augusto Cury, né? O Uruguai tem 3 milhões de pessoas. Cada um deles teve que comprar 10 livros do Augusto. Uma loucura, né? É uma coisa incrível, né? E a outra coisa que é muito interessante, que também é muito incrível, é que o leitor do Augusto não é simplesmente o leitor. É um cara que, a partir de ler os livros, O Vendedor de Sonhos, eu acho que é o mais claro nesse sentido, muda a sua vida, né? Você vai no Facebook do filme e tem a gente com uma grande ansiedade para assistir o filme, que vai começar o dia 8, né? Mas tem muita gente com essa ansiedade, e tem muita gente falando da mudança de vida que apareceu depois de ler o livro, né? Então, para mim foi um prazer trabalhar fazendo o mestre. É um filme que vai ter um impacto forte, né, Jaime? Você espera... Eu acho assim, a gente está vivendo um momento que o Brasil está numa situação caótica, né? O mundo está numa situação absolutamente caótica. As pessoas estão desamparadas emocionalmente, as pessoas estão com medo, as pessoas estão frágeis, as relações humanas estão profundamente afetadas por tudo isso que está acontecendo. As pessoas não se falam mais, né? As pessoas estão com medo. Então me parece que assim, esse filme vem na hora certa, no momento certo, no momento em que a gente está a uma semana de uma coisa tão trágica no nosso país, aí que a gente avalia como o nosso povo é sensível, né? O mundo é sensível, mas eu acho que o brasileiro tem uma coisa curiosa, eu acho que a América Latina como um todo, né? As coisas quando batem em nossos corações, batem de uma maneira muito profunda, né? Então quando a gente avalia uma tragédia como que aconteceu a semana passada, que o país inteiro se emociona, né? E você vê manifestações pelo mundo inteiro, é aí que a gente avalia o quanto nossos corações estão carentes, né? Quanto a nossa alma está precisando de ajuda. E me parece que nesse momento um filme que joga a pessoa para cima, discute sentimentos, abre situações dentro de nossas cabeças para a gente poder modificar o que a gente está pensando, abre novos horizontes, me parece que vem num momento muito, muito correto, assim, num momento muito importante. Acredito que o filme terá essa receptividade tão grande em função de tanta carência que a gente está vivendo por aí. Bacana. Aliás, legal quando um trabalho cria um laço de amizade, como aconteceu com vocês, né? Podemos esperar outras adaptações? Augusto? Mas não tenha dúvida, além do Augusto ter sido parte de mudanças na minha própria vida pessoal e minha, da Tânia, da nossa família, e quantas vidas ele já conseguiu mudar por aí, né? E mudanças, você precisa entender que às vezes é uma dica, é um sinal. Eu acho que pessoas como Augusto são vendedores, não é de sonhos, acho que de sinais, né? Porque às vezes o ser humano precisa de um sinal, né? O sonho é consequência desse sinal, né? Você precisa de um sinal. E é isso que eu acho importante em pessoas como Augusto, que são transformadores, né? Eu acho que o Vendedor de Sonhos, como cinema, é transformador, é um filme que vem para poder fazer transformações internas,
né? E fazer a gente abrir nossa cabeça, porque eu acho que tudo que o ser humano está precisando agora é de amor, né? E eu acho que o Vendedor de Sonhos é nada mais do que nada menos o maior exemplo de amor que se pode dar em algum lugar. Então eu acho que tomara que existam milhões de Augusto Curies por aí para a gente poder mudar um pouco esse planeta que está precisando muito de mudanças, né? E Augusto, você se inspirou em alguém para criar o Vendedor de Sonhos? Bom, eu me inspirei... Você tem que assumir agora, hein? Eu também me inspirei na minha história. Eu passei pelos mais dramáticos caos, inclusive a perda de 2 crianças, que eram como meus filhos, que eram meus sobrinhos, que num acidente de carro, carro pegou fogo e nós os perdemos. E não apenas neles, também me inspirei nos meus pacientes. Eu vi seres humanos incríveis que passaram pelos vales sórdidos da depressão, que é o último estágio da dor humana, ou pessoas com a síndrome do pânico arrastada, que tinham a sensação súbita e iminente que iriam morrer ou desmaiar, e viviam assaltadas por pensamentos perturbadores. Vi pessoas que estavam à margem da sociedade, mas eram seres humanos que tinham um tesouro nos escombros da sua própria história. Aliás, há um mundo a ser descoberto dentro de cada ser humano. O Vendedor de Sonhos, como o Jaime falou muito bem, e o César também tocou com propriedade, ele fala de transformação, mas não fala de transformação do ponto de vista mágico, mas da consciência do eu para ser autor da própria história. Normalmente, Raquel, quem nos biografa são os nossos traumas, ou as críticas, os problemas, as dificuldades, as crises econômicas e sociais. O nosso eu, que representa a consciência crítica, a capacidade de escolha, a identidade básica, tende a aprender a biografar a nossa própria história. Ou seja, transformar o caos em oportunidade criativa, perdas em ganhos, lágrimas e sabedoria. Até porque ninguém é digno do pódio, seja qual for, se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. Portanto, o Vendedor de Sonhos, ele é um livro e é um filme que fala sobre a esperança, o amor, como o Jaime bem disse. Mas que amor é esse? Não um amor frágil, um amor desinteligente, mas um amor saturado de serenidade, de inteligência. Um amor onde a emoção, por exemplo, deixa de ter um cartão de crédito ilimitado. Se uma pessoa tem um cartão de crédito ilimitado e é um consumidor irresponsável, vai no supermercado e compra tudo que vem pela frente. Também a emoção, ela não pode ser irresponsável como consumidora, senão uma ofensa estraga o dia, uma crítica estraga a semana, uma traição estraga a vida. Então a nossa emoção precisa de um choque de gestão. E que quem tem que dirigir a emoção tem de ser o eu. Ele tem que pilotar a aeronave mental, mas sinceramente a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Mesmo as grandes universidades do mundo ensinam as pessoas a operar máquinas, a operar empresas, atuar no mundo de fora, mas não a gerir a sua própria mente, não a gerir a sua ansiedade, não a ser líder de si mesmo. Então este filme psiquiátrico, psicológico, sociológico, embora traga muita esperança, saturado de amor, ele tem uma crítica contundente para procurar, pelo menos minimamente, mudar a base da educação, da era da informação para a era do eu como protagonista, o eu como autor da própria história. Chegar nesse nível é uma caminhada, né? É uma caminhada e um grande projeto. Sim. É um grande projeto, mas é necessário. Para você ter uma ideia, nós estamos preocupadíssimos. A humanidade tomou o caminho errado. Essa é a minha opinião clara. 1 em cada 2 pessoas vão, de acordo com estatísticas internacionais, desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Nós estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Estamos falando de metade da população do Brasil. E quantos vão se tratar? Talvez nem 1%. Seja porque é caro o tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico, seja porque falta serviço público para atender as pessoas carentes. Então é muito melhor a prevenção, dar ferramentas, sinais como o Jaime falou. Por exemplo, se eu tenho um pensamento perturbador de que eu não tenho
que eu não tenho capacidade, ou de que as pessoas não me amam, ou um pensamento punitivo, ou uma autocobrança, eu tenho no máximo 5 segundos no silêncio da minha mente para impugnar, discordar e confrontar, como o advogado de defesa o faz no fórum. Se eu assim faço, eu não registro aquela ideia perturbadora e não formo uma janela traumática. Essa higiene mental as pessoas não fazem. Elas fazem higiene corpórea, tomam banho todos os dias, mas não fazem higiene mental. Por isso que é tão fácil adoecer nessa sociedade estressante. Entendi. César, a maior parte do filme é você e o Dan Stubach, né? Como que foi a preparação para o personagem e para essa relação entre vocês dois? Foi interessante. Foi intensa também, fizemos uma preparação lá no Rio de Janeiro. O que foi interessante que também tivemos uma preparadora de atores, a Patrícia Carvalho, que ela tem o seu próprio método de trabalho. Eu não contracenei muito com o Dan naquele processo, né? Foi mais com a minha família. Eu fiz uma descoberta também do personagem, né? Como a Patrícia levava pequenos objetos no lugar de trabalho, né, que poderiam aproximar a sensibilidade do personagem, que poderiam começamos a trabalhar por aí. Depois fizemos também esse relacionamento com a Gisele Prates, com a Jeitza, que faz a minha filha. Fizemos também um trabalho aí de mergulho nessa situação de padre, madre e filha. E foi interessante, né? E ela deixou a propósito o Dan trabalhando sozinho. Foi um encontro, o nosso encontro foi mais no set, né? Que é um pouco o que acontece no filme também, né? O Júlio César e o mestre se descobrem um ao outro, né? E aí se acompanham. Sim. Não, tinha uma coisa interessante, só completando o que o César falou, que o desconhecimento de um com o outro era importante para o início das filmagens. Que eu justamente comecei pela cena mais difícil, que era do prédio, já para que eles dois começassem a ter a intimidade a partir da própria cena escrita, e não anteriormente. Porque não haveria uma aproximação muito grande dos dois como profissionais. Ao contrário, eles foram se ver quase que no set. E o que isso ajudou bastante, foi bem interessante. Que normalmente o correto seria até eu botar todos eles juntos, fazer leitura direta, mas eu evitei esse encontro a propósito, para já ter um clima natural que nascesse daquele dia da primeira filmagem. Eu acho que deu certo, né? Porque depois fizemos uma linda parceria com o Dan. A turma do mestre foi uma turma linda. Esses 4 Dimas, que é o Kaique, o Thiago Mendonça, que faz um pouquinho de mel, os quatro, se você olha para o visual e para o relacionamento deles, foi ótimo. Mas o encontro deles no set foi importante, não ter um relacionamento muito intenso antes. Foi interessante, eu não sabia disso, mas funcionou de maneira Funcionou incrível. bastante, porque eles começaram a ter intimidade na cena. Uma cena dificílima 6 de fazer. páginas, exatamente. E até então nada. Eles não tinham nunca trocado palavras. Incrível. Então foi interessante. Aliás, isso é a daí. cena que abre o filme, né, do prédio. É. Demorou quanto tempo para vocês fazerem? Essa foi uma cena que eu, na verdade, pedi 4 dias para poder fazer todas as 2 cenas grandes que tinha, que eram muito difíceis. Eu acho que era assim, para mim, eu tinha 2 cenas que para mim eram muito complicadas na minha cabeça, que era, aliás, 3, né? Era a cena do prédio, o cemitério e o velório. São as cenas que mais bagunçaram minha cabeça pela dificuldade até de eu entrar dentro delas e humanizar aquelas relações, né? Porque imagina, chega uma pessoa no meio de um velório e de repente chama a atenção de todo mundo. Peraí, o que vocês estão... Você diz, mas eu nunca vi isso aí acontecer. Só que foi feito com uma humanidade tão grande e o fato de ser o César, de não ser um ator que tem referências de outros personagens, facilitou muito a credibilidade desse momento, porque é por isso que eu sempre falei para o Augusto, é um filme muito difícil de fazer. Chegar uma pessoa que vai levar 40, 50 executivos num cemitério à noite, imagina você criar essa situação, entendeu? Então, o filme passou por essa prova, assim, eu acho que é uma prova mesmo, até nós mesmos passamos por essa prova de fazer o filme. Estamos chegando ao fim da entrevista,
Mas antes da gente terminar, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho o que você aprendeu com o Vendedor de Sonhos. E aí, por fim, que o Augusto fizesse um convite para os nossos espectadores para ver o filme. Então a gente pode começar aqui pelo Jaime. Para mim foi uma lição, assim, né? Porque eu acabei de completar 60 anos, eu digo assim, caramba, a gente chega a 60 anos e ainda percebe que não sabe nada, né? Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto a gente é ignorante. E para mim foi muito importante, assim, não só o filme, o Augusto, o filme, quer dizer, esse momento, né, que será daqui para frente eterno, né, na minha vida, mas assim, realmente da gente perceber que há coisas mais importantes, com muito mais valores, do que algumas coisas que a gente acha que tem valor. Então eu acho que esse foi o grande aprendizado. Todos os dias eu levanto e penso, peraí, o que hoje é importante para mim e o que não é importante para mim. E eu faço já, estou num processo ainda, não é que todo dia isso acontece naturalmente, não. É uma coisa que vem devagarinho. Quando eu sinto que eu vou dar uma recaída, finjo que eu ligo para ele para falar do filme, já roubo uma palavra, um sinal a mais. E quero assim, esse telefone depois. Mas eu acho importante é isso, a gente saber que os valores estão em outras coisas que às vezes a gente não percebe. Então acho que essa foi a grande lição que não só o filme, mas o Augusto está dando na minha vida, né? O que eu acho muito interessante é que o conteúdo das ensinanças, das coisas que Augusto fala, não é um conteúdo que você fale, olha, isto é maravilhoso, é uma descoberta do Augusto Cury. Augusto está colocando em palavras muita coisa que, se você parasse para pensar, você encontraria na sua vida, né? Não desista dos seus sonhos. Não é é uma coisa que muitos de nós poderíamos pensar por nós, mas não vamos conseguir fazer isso porque estamos na correria do dia a dia. Então, o que é interessante, eu acho, é que as ensinanças do livro, as ensinanças que vai ter, a gente que assiste ao filme vai ter, é isso, né? Vai se reencontrar com aquelas coisas que você deixou a um lado, muitas vezes, porque a vida está indo para um lugar que você nem sabe qual é. Você não sabe se quer ir para lá, mas a vida está levando. Então, essa parada que você consegue fazer assistindo o filme, pensando um pouco, refletindo um pouco o que vai fazer você com a sua vida, é o mais interessante que tem o filme, né? Essa coisa de pensa, coloca a sua vida na sua mão, seja você quem dirige o seu destino, né? É um pouco isso. Bacana. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui a TV Veja e também agradecer em destaque meu amigo Jaime Monjardim por ser um poeta da imagem. O que ele fez esteticamente é tão surpreendente que muitas pessoas estão dizendo, parece que esse filme não foi produzido no Brasil. César Trancoso, o Dan Stuba, que atuaram com uma maestria surpreendente, e também todo o staff de atores. O filme O Vendedor de Sonhos é derivado deste livro, né? O Vendedor de Sonhos. E eu escrevi um último capítulo, porque eu adaptei, como eu atuei na construção do roteiro durante 4 anos, junto com o Baião, o Tubaldini e tal, e também junto com o Jaime, um novo capítulo foi colocado no final, para que as pessoas pudessem aprender a nunca desistir da sua própria vida, nunca colocar um ponto final, mas colocar vírgulas, para escrever os capítulos mais importantes de sua história nos momentos mais difíceis da sua existência. Eu quero aproveitar também aqui e convidar de fato todos vocês, você, sua família e seus amigos, para a estreia agora, dia 8 de dezembro. O meu grande sonho é que ele não apenas se torne super emocionante, mas de qualquer maneira, como eu lhes disse, algumas plateias, ao assistir à pré-estreia, ficaram quase que paralisadas. Elas não saíram das telas do cinema quando terminou, ficaram assistindo todos os créditos, como um jornalista falou para mim hoje. Eu chorei tanto que eu tive que ficar todos os créditos para me recompor positivamente, porque eu revisei a minha própria história, e outras aplaudiram em pé, como eu disse, e falo isso com muita humildade, realmente com muita humildade, apenas como um servo, um artesão,
pequeno artesão das palavras que quer contribuir com a humanidade. E eu espero, reitero, que não seja uma fonte de entretenimento, mas que esse filme possa contribuir para a prevenção de transtornos emocionais, para a prevenção de suicídios, como esse livro fez. Inúmeras pessoas que eu encontro disseram que reciclaram suas vidas através de utilizar essas ferramentas. Claro que sempre acompanhado com profissionais de saúde mental. E também espero que ele possa reescrever a história entre pais e filhos, porque quem assistir tem grande chance de perceber as loucuras que cometem. 50% dos pais nunca conversaram com seus filhos sobre quem eles são, quais são seus pesadelos, dificuldades, quais são as suas ideias perturbadoras. E também reescrever a história entre casais, para que eles possam ter um caso de amor, não apenas com o outro ou com a outra, mas com a sua saúde emocional. E em destaque, que o Vendedor de Sonhos possa levar o espectador a ter um encontro marcado com personagens que frequentemente ele esquece ao longo do traçado da sua história, ele mesmo. Eu termino dizendo que a pior solidão não é aquela em que a sociedade nos abandona. A pior solidão é aquela em que nós mesmos nos abandonamos. Ok. Bem, quero agradecer a presença do Augusto, do César, do James Monjardim. James, a partir de hoje. Vamos adotar. Obrigado a você que nos acompanhou nesse programa em cartaz especial O Vendedor de Sonhos, que chega aos cinemas agora, dia 8 de dezembro, né? E é isso, obrigada e até a próxima.